Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalis, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre operações de proteção de carteira. Muita gente nos perguntando, né, já que esporadicamente a gente passa algumas operações desse tipo, e como essa semana o pessoal da análise encaminhou uma dessas recomendações, eu quero compartilhar aqui com vocês essas informações e mostrar na prática como é simples montar esse tipo de operação. Lembrando, né, para quem não é inscrito, se inscrever no canal e também quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Então, como eu falei, vamos falar sobre proteção de carteira com opções de venda, com as chamadas put, e o que nós vamos fazer na prática é um seguro aí para carteira de ações. Isso é o que a gente chama de uma proteção ativa, tá? Eu lembro, né, pessoal, que esse tipo de operação ela não é para ser feita a todo momento. A gente vê muita gente errar e querer ficar fazendo proteção de carteira todos os meses. Não dá para fazer porque ele custa, né? Eu faço um seguro de um carro, custa, eu faço o seguro da opção, custa. Só que eu não consigo fazer um seguro de uma opção um ano, por exemplo, que seria o seguro de um carro, pagando pouco, né? Então, se a gente vai ficar toda hora comprando opções, valeria mais a pena converter essa compra de opções em, por exemplo, comprar mais ações, tá? Mas pontualmente é interessante. Então, a gente tem que acertar o momento da compra também dessa opção, o timing importa, né? E a gente acaba utilizando aqui o auxílio do gráfico, né? Para definir quando é o momento de entrar nessas operações. A intenção, claro, aqui não é esgotar o assunto, né? A gente vai tentar trazer uma parte mais prática. De qualquer forma, né, quem é cliente, não é cliente, tem dúvida. Quem é nosso cliente tem material no sistema, né, os tutoriais. E quem também não é, continua com dúvida, tem os nossos contatos todos aqui na descrição, tá? E como eu falei, nós mandamos ontem e hoje, né, reforçamos essa operação aí de compra de seguro, né, para fazer essa proteção de carteira. O objetivo é fazer hedge, é fazer proteção, mas é um tipo de operação que pode ser utilizada também como especulação. Funciona como um seguro, né, garantindo um prejuízo máximo daquela parte da carteira ou da carteira que eu montar essa operação, né? A gente não costuma fazer em toda a carteira. Eu vou mostrar depois ali na prática como funcionou, por exemplo, na minha carteira de ações, que é uma das carteiras recomendadas da Capitalizo. Nós vamos entender um pouquinho como funciona na prática e por que é interessante montar nesse momento, tá? Então, quando a gente olha, né, pessoal, a parte gráfica que vai nos auxiliar para definir o ponto de montagem, a gente tem que montar essa operação normalmente quando o mercado aponta para baixo, né? Não faz sentido montar a operação, no nosso entendimento, quando o mercado está apontando para cima, né? Agora, quando ele tem uma possibilidade de queda mais acentuada, nós montamos esse tipo de operação. E o que aconteceu nessa semana, né? O Ibovespa confirmou aqui a perda dessa linha de referência, desse canal aqui de alta de longo prazo, né? Que começou a ser formado em maio de 2020. Então, existe a possibilidade, sim, do Ibovespa recuar mais forte. Isso não quer dizer que o Ibovespa vai cair, né? Como eu falo sempre, o gráfico não serve para isso, não serve para dizer o que vai acontecer, mas ele serve para apontar um bom momento aí para a gente montar a nossa operação de proteção, até porque, né, pessoal, tem uma grande possibilidade do Ibovespa fazer isso aqui, né, que o pessoal da análise já tinha passado no final de semana, que é montar essa tendência aqui baixista, né? Então, ele está respeitando ali esse canal de baixa, né? E a gente aproveita aqui para montar essa operação. Porque quando a gente compra uma opção de venda, para ela valorizar, eu tenho que... o mercado tem que cair, né? Então, eu tenho a minha carteira. Se o mercado cai, a minha carteira desvaloriza. Em compensação, se o mercado cai, as minhas opções de venda, elas acabam se valorizando, né? Porque eu estou comprando aqui um direito de vender um ativo, tá? Então, graficamente, né, pessoal, está bem interessante. E, claro, deu a coincidência esse ano de nós termos ainda a questão das eleições, né? Então, o pessoal já passou a operação aqui com vencimento no dia 21/10, né? Claro que ela acabou custando um pouquinho mais, mas com vencimento no dia 21/10, um pouquinho antes do segundo turno, né? Então, a gente vai estar protegido aí
até o primeiro turno, e claro, dependendo do resultado do primeiro turno, aí pode ser que tenha menos volatilidade até do que a gente tenha no primeiro turno, né? Então, a minha parte da carteira ali que eu faço essa proteção aqui, eu já estou mais tranquilo, já não preciso mais me preocupar com isso, né? Lembrando, tá, pessoal, esse tipo de operação é para carteiras de longo prazo, né? Como eu falei, pode servir como especulação, mas o intuito é fazer esse movimento aqui para proteger a carteira no longo prazo, né? No caso aqui da minha carteira Thiago Prux, que é uma das nossas estratégias, né? Tem aqui aproximadamente 90% da carteira que são ativos que também têm receita em dólar. Normalmente esses ativos têm uma volatilidade menor em tempos de crise, então a gente não vai fazer a operação em toda a carteira, né? E nas nossas outras carteiras, né, como a carteira de dividendos, a carteira Top Crescimento e Micro Small Caps, algumas têm ativos internacionais e outras têm vários ativos que são ligados ao dólar, né? Como por exemplo aqui Small e Microcaps. Então, no nosso entendimento, não é que dólar é proteção, mas costuma ter uma volatilidade menor nesses momentos, né? Ou uma correlação contrária, né? Tem uma crise, o dólar acaba subindo e as ações aqui podendo cair mais, né? Inclusive do que as ações lá fora, que não é o que está acontecendo ainda esse ano, tá? Então a gente não costuma montar essa operação aqui para a carteira como um todo, né? Esse aqui é um dos nossos portfólios, tem vários outros, eu vou deixar essas informações aqui na descrição. Todas as nossas carteiras, tá, pessoal, batem de longe aí os principais indicadores. Claro, a carteira Thiago Prux está negativa esse ano. Isso faz parte, né, pessoal? Isso aí não é a primeira vez nem a última que vai acontecer. Agora, pega aqui de 2017, 476% contra 54% do Ibovespa e 178% do IVVB. Então a gente dá uma surra aí nos principais indicadores no longo prazo. E nós temos as estratégias de médio e curto prazo. Como eu comento sempre, né, a Capitaliza é bem transparente em relação a essa questão da rentabilidade, dando positivo, dando negativo. Essa informação do relatório de performance está aqui na descrição. E vocês clicando em cada uma das estratégias, por exemplo, que o Swing Trade, vai ter um vídeo explicativo e vão ter os resultados atualizados ali de todas as nossas estratégias. E claro, vou deixar um cupom aqui para vocês. É o último dia hoje da promoção Arraial Cap, que dá até 20% de desconto nas nossas assinaturas. Todas as informações, contatos aqui na descrição do vídeo. O que nós temos aqui, né, pessoal? Algumas recomendações dessas opções de venda que nós fizemos, no caso aqui com opções de BOVA11, nós já fizemos mais operações, mas isso aqui é para mostrar que a quantidade é pequena, né? Nós tivemos 4 operações de um ano para cá, então nós não vamos fazer a todo momento operação de proteção, tem que ter alguma coisa gráfica importante como nós temos agora, né? Agora tem uma questão gráfica importante, além disso tem essa questão das eleições. Nós não estamos entrando por causa das eleições, é importante frisar isso, né? Mas sim juntando essas duas questões aqui das eleições também com o gráfico, tá? Que é o principal, o mandatário aqui. Então a gente não faz muita operação. E o que acontece, né, pessoal? O ganho que a gente tem quando o mercado cai, nós estamos posicionados nessa opção, ele costuma compensar boa parte ou às vezes praticamente toda a queda da nossa carteira de ações. Então, o que nós vamos ver aqui, né, pessoal? Nós vamos ver o que acontece quando a gente monta essa operação e o mercado cai, se o mercado cair, se o mercado subir, né? E vamos ver na prática como funciona essa estratégia. Então, quando nós fizemos um seguro com opções, o que nós estamos fazendo é comprando uma put, né? Uma put é chamada opção de venda, tá? Da mesma forma que as opções de compra são chamadas de call. Então, o objetivo do investidor é proteger o capital no momento de incerteza, porque o mercado tem que cair para a opção valorizar, e assim a compra de um seguro, né, dessa put protege o ativo em carteira ou os ativos contra uma queda abaixo do strike. O que é o strike? É o preço que a gente tem o direito de vender, né? E como funciona? O investidor ele pode comprar o ativo e comprar junto essa proteção, às vezes a gente faz essas operações, ou como é esse caso aqui, o de agora, né? A gente já tem as ações e compra a put, né, para fazer essa proteção aqui de carteira, tá? Eu dou um exemplo aqui, né, pessoal, um exemplo da vida real, não que a bolsa não seja a vida real, mas um carro, né? Um carro custa, por exemplo, 80 mil reais,
nós temos um seguro que custa R$4.000 ou 5% do valor do carro. Então o que nós temos aqui, né, pessoal? A gente já garantiu uma perda máxima. Aconteça o que acontecer com o carro, né, deu uma perda total, eu tenho o direito de vender o carro a R$80.000. Esse aqui seria o strike, né, que é o preço de venda do carro. Então eu estou comprando o seguro, eu compro uma put, eu compro o direito de venda desse ativo, né? Claro, a desvantagem aqui do carro é que dificilmente ele vai valorizar, mas aconteça o que acontecer, eu já paguei R$4.000 para ter a garantia do recebimento do meu valor de volta durante 12 meses, né? Então essa é uma característica das opções também, elas têm vencimento, elas vencem todos os meses, e no caso das opções de venda, as put, né, elas são europeias, né? O que isso significa? Que a gente só pode fazer esse exercício, né, que é vender ou solicitar a venda pelo preço do strike no dia do vencimento. Porém, a gente pode negociar a qualquer momento essas opções até o prazo de vencimento, né? Então, no caso aqui, vamos supor que fosse no mercado, né, essa operação aqui do seguro do carro. A gente só poderia exercer a venda, né, ou pedir o seguro no dia do vencimento do seguro, mas a gente poderia negociar, fazer a compra e a venda desse seguro. Tá? É o que acontece aqui no mercado de ações. O vencimento é o dia que eu posso pedir o exercício, mas até o exercício eu posso fazer a compra e a venda, e várias vezes a gente negocia a opção, acaba fazendo a venda, né? Nem sempre vale a pena fazer o exercício, né, porque movimenta mais capital. Então, aqui no caso, só como exemplo, né, pessoal, vamos supor que a Petrobras tivesse R$12. Aqui nós temos o ativo, né, o PET 4, como nós temos o ativo carro também, e o vencimento dia 7/8. Vamos supor que a opção de venda, e aqui tem códigos, né, cada mês aí tem um código da Petrobras, e eu já posso negociar os códigos mais à frente, tanto que a gente montou a operação no código de outubro, e a Petrobras o código seja o Petro T12, né? E o valor de mercado dela, o book vai decidir isso, o comprador e o vendedor, seja 70 centavos com vencimento no dia 21/8. E a data de vencimento, né, 21/8, são 14 dias até a data de vencimento. Então, eu comprei Petrobras e comprei junto à opção, né, o direito de vender Petrobras a R$12, ou eu já tinha essas Petrobras, independente do preço que eu comprei, eu já tinha essas Petrobras e comprei lá o seguro, né, a 70 centavos, que me garante o direito de vender no dia 21/8 essas ações aqui a R$12. Né? E como eu falei, claro que se a Petrobras cai para R$10, a opção valoriza, né, porque se ela cai para R$10, eu vou ter o direito de vender a 12, ela vai valorizar. Eu posso vender antes essa opção, tá? Então vamos supor aqui, nós compramos a Petrobras a 12, compramos Petro T12, o seguro a 70 centavos, tivemos um desembolso total de R$12,70. Mesma coisa o carro, eu compro o carro 80 mil, mais o seguro do carro R$5.000, o desembolso total é 85 mil. O seguro me custou 5,83%. Isso é só para exemplificar, tá, pessoal? Normalmente não custa tanto assim num prazo tão curto, mas é só para exemplificar, né? Então aconteça o que acontecer, pessoal, né? Aconteça o que acontecer até o dia 21/8, eu vou ter o direito nessa data de vencimento a vender a Petrobras por R$12. Vamos supor que vem uma hectacombe, né? Acabe o mundo, crise mundial, guerra, terceira guerra, né? Petrobras não tem mais petróleo, vai começar a dar água só. O que vai acontecer? A Petrobras abre a R$1 lá no dia 21, ou amanhã ela abre a R$1. Lá no dia 21 eu vou ter direito de vender ela por R$12, né? Claro que se ela abre R$1 amanhã, essa opção vai valorizar, vai explodir, eu posso vender essa opção amanhã mesmo. Então essa é a vantagem. Eu já garanti o prejuízo máximo aqui, aconteça o que acontecer, eu posso vender a Petrobras a R$12. Claro que se ela subir para 30, né, pessoal, no dia 7 até o dia 21/8, eu não vou exercer meu direito de vender ela a 12, se ela está custando 30 no mercado. Eu posso continuar com as ações, perdi o valor das opções, perdi o valor do seguro, porque eu não usei o meu seguro, né, da mesma forma que eu posso vender depois a Petrobras no mercado a R$30, se eu quiser, né? Então o seguro ele tem essa característica de garantir esse prejuízo máximo, tá? Eu lembro aqui, né, pessoal, que quem é nosso cliente é avisado de tudo, né? A gente tem a parte com os vídeos, tem a parte do atendimento também, tem o relatório. Às vezes o pessoal pode ter um pouco de dificuldade, mas é simples, é só comprar a opção, né?
só precisa fazer isso, né? Que é colocar a ordem lá na corretora. O quanto comprar de opção, isso a gente vai comentar um pouquinho também. E eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês entenderem na prática, né, o exercício aqui no Excel, tá? Então, a primeira questão, né, pessoal, isso aqui é um exemplo de uma operação que nós fizemos no ano passado. Foi nesse período aqui, ó, onde o Ibovespa chegou a cair em torno ali de 21%. A gente estava comprado em opção de BOVA, estava com essa proteção. E normalmente o máximo que a gente recomenda é 3% do capital. Claro que a gente pode iniciar a operação com 1%, depois compra mais 1% e o máximo é 3%. Ah, Thiago, mas 3% é muito pouco. Não é, e eu vou mostrar para vocês por quê, e depende da carteira de cada um. A minha carteira, por exemplo, que é metade dela ativos do exterior, não faz sentido eu comprar a opção de BOVA para proteger ativos do exterior. É uma coisa que não faz sentido, né? Então 3% protegeria 50% da carteira, o que já é bastante coisa, né? Agora, se a pessoa tem uma carteira só com ativos nacionais, por exemplo, pode montar um pouco mais aí do que esses 3%, tá? Então, o que aconteceu aqui, né, pessoal? Vamos supor que a minha carteira ela tivesse 10 mil reais e eu montei essa operação com 3%, que era mais ou menos o que estava o ano passado nessa operação aqui, 3%, e eu estava com 97% da carteira comprada em ações, 3% da carteira comprada em opções. Quando nós tivemos aquele movimento de baixa ali do mercado, que eu mostrei para vocês, esse movimento aqui, ó, de 20 e poucos por cento, na verdade foi em torno de 18% que a gente ficou posicionados, né? Claro que isso aqui é o Ibovespa, para simplificar, não é a carteira. O que acabou acontecendo, né, pessoal? A opção de BOVA valorizou. Ela valorizou quanto? Ela valorizou 278%. E na época a gente até recomendou a venda depois dessas opções. A queda do mercado foi em torno de 18%. Só que o que acontece, né, pessoal? Como a minha carteira tinha esses mais ativos até internacionais do que ativos nacionais, e naquela época ali a bolsa lá fora não caiu, né, foi o que eu falei, era para proteger a metade da carteira. Então a queda do mercado deu uma queda de em torno de 9% e 8% na minha carteira, né? Não deu aquela queda de 18%, poderia ter dado até mais, mas representou em torno de 9% da minha carteira. Então o que aconteceu? A opção que eu tinha 3% da carteira, a opção, o valor dela explodiu, subiu 278% e passou a representar 11,38%. Não só pela valorização das opções, mas também pela queda da carteira. E olha que legal que aconteceu aqui, né? Nesse caso, eu tinha R$ 9.700 comprado em ações, as minhas ações desvalorizaram para 8.800, só que as minhas opções que eu estava lá comprado R$ 300, elas valorizaram para R$ 1.134. Então, só aquele percentualzinho que parecia pouco de 3%, ele chegou a valer mais de 10% da carteira. Ele valorizou de 3% para 11%. Por isso que 3% não é pouco. E quando a gente pega aqui o valor, ficou quase nos 10 mil. Né? O ano passado quase compensou, né? Tanto que a carteira acabou rendendo bem. O ano passado rendeu mais de 30%. Boa parte por causa dessa operação aqui. É uma carteira de longo prazo, com certeza, mas a gente pode aproveitar alguns desses momentos para fazer essa proteção e protegeu quase tudo. Tá? Eu lembro que ficou só 0,2%, 0,3% negativo. Ah, Thiago, mas deu certo, né? O mercado caiu, a opção valorizou. O que teria acontecido se o mercado tivesse subido? O que teria acontecido, pessoal? Eu teria perdido esses 3% aqui, que foi o valor do seguro, em compensação a carteira teria subido. Né? Então aqui eu não estou preocupado com o ganho ou com a perda, mas sim de fazer essa proteção. Então é o que a gente brinca, é uma operação ganha-ganha. Né? Se o mercado subir, eu perco na opção, ganho no mercado. Se o mercado cair, eu ganho na opção e perco na carteira, perco no mercado. Né? Então uma operação bastante interessante nesse sentido. Né? Então para quem tem carteira de longo prazo e esporadicamente, pontualmente, quer fazer esse tipo de operação, né, a gente está à disposição aí para auxiliar vocês. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.